Olá, boa noite a todas. Eu vou começar a explicar sobre eclipses. Nós vamos começar a falar sobre principalmente esses dois eclipses do final de 2014, 2023. Eu já estou mudando até os datas do ano. Eu queria explicar para vocês a primeira coisa. Eu não vou me ater a muitos detalhes sobre o que são, como são os eclipses, como eles se formam, quais tipos de eclipses, porque eu acho que isso não é tão relevante para dentro desse momento. Eu acho que o mais relevante é a gente entender o que está acontecendo hoje no céu e que está fazendo tantas mudanças em todo o mundo, né? Mas para que vocês possam entender, chegar lá no nível de raciocínio, eu vou passar muito rapidamente pelos conceitos básicos para garantir que quem não sabe como é que funciona um eclipse, qual a diferença de um lunar para o solar, para essa pessoa pode chegar quando a gente entrar nos eclipses que estão prestes a acontecer, consiga ter uma ideia um pouco melhor e a gente não ter uma discrepância tão grande de conhecimentos. A primeira coisa que a gente precisa pensar, quando a gente fala de eclipses, não é nem... a gente tem que entender o seguinte, nós temos dois tipos de eclipses básicos, e esses dois tipos de eclipses básicos, eles vão determinar como a gente vai sentir isso. O eclipse solar, ele tem muito mais a ver com a nossa consciência, e o lunar, ele está muito mais voltado para as nossas emoções, porque o Sol e a Lua têm funções diversas no nosso corpo. Então, quando a gente tem um eclipse solar, a gente tem a sensação, a nossa percepção, a nossa consciência, ela muda de alguma forma. É como se eu tivesse, vou usar um exemplo, você está andando numa estrada e, de repente, você entra num túnel e esse túnel não tem luz nenhuma, e o seu carro também está sem luz, né? Está sem farol, sem nada ligado. Então, você, de repente, não sabe onde você está. E quando você sai do túnel, de repente, você se depara com uma paisagem completamente diferente da que você entrou. Imagine que você estava saindo de uma cidade e a hora que acaba o túnel, você se dá de frente a uma praia, por exemplo. Então, é uma mudança de perspectiva de visão. É uma mudança de olhar, é uma mudança de consciência. É alguma coisa muito mais para o racional do que para o emocional intuitivo. Então, o eclipse solar, ele dá aquela sensação de que você precisa funcionar de uma forma diferente da que você está acostumado. Mas num nível mais racional. E sendo racional, às vezes é mais fácil lidar, embora os eclipses solares sejam mais potentes, eu vou explicar isso, normalmente é mais fácil lidar com um eclipse solar do que com um lunar, porque o lunar mexe com as nossas emoções, com os nossos instintos, com a forma como a gente está acostumado a agir, é aquele piloto automático, aquela forma de... Sabe aquela coisa que a gente faz todo dia que acorda, por exemplo... Acorda, levanta, põe chinelo, vai na cozinha, toma um copo d'água, passa o café. A gente tem um modus operandi de quando a gente não está com a razão funcionando, com aquela coisa que a gente faz no intuitivo. Quando a gente tem um eclipse lunar, aquilo é tirado de nós. Então, essa forma de agir no instinto, ela é retirada da gente por algum motivo, né? Ela é eclipsada. Então, a gente acaba se sentindo mais vulnerável. Eu entendo que, embora a razão e a consciência e o olhar, o sol, quando ele é tirado da gente, geram medo, eu acho muito mais difícil, eu percebo que as pessoas reagem muito mais quando é o eclipse lunar, porque ele traz uma certa instabilidade no emocional. Não sei se isso fica claro para vocês, mas eu vou começar a desenhar isso para ficar cada vez mais claro, para que vocês possam entender. A gente tem uma média de 4 eclipses por ano, existem anos que são mais de 4. Os eclipses os eclipses, para acontecer, eles precisam ter
um alinhamento perfeito entre Sol, Lua. Eu vou mostrar para vocês como é que é esse alinhamento, mas a gente tem que lembrar que os eclipses não acontecem só no Sol e na Lua. Outros planetas também sofrem eclipses, mas a gente não tem esse impacto, até porque eles não trazem essa mudança tão aproximada. Existem profissionais, existem astrólogos que até estudam outros tipos, mas eu não conheço ninguém que tenha um repertório consistente para poder dizer, olha, isso realmente afeta a gente. Agora, o solar e o lunar, desde que o tempo é tempo, desde que o mundo é mundo, ele traz, inclusive, os eclipses sempre foram muito relacionados a crendices populares. Existem povos que veem o dragão devorando o sol ou a lua, e existem profecias voltadas para eclipses, enfim. Desde sempre a gente tem esse misto de medo e encantamento, né? Com as duas coisas. Então, a gente tem principalmente os eclipses solares e os lunares. Os eclipses, eles acontecem tanto conosco quanto no coletivo, né? Como tudo que a gente fala na astrologia, ele tem um desdobramento tanto no eu quanto no nós. Alguns eclipses, eles passam completamente desapercebidos para nós enquanto indivíduos. Então, por exemplo, às vezes a vida de vocês não vai acontecer nada. Esses dois eclipses de agora, eu acho difícil passar desapercebido, porque existe todo um contexto que se acompanha a esses eclipses, mas existem outros, em períodos mais tranquilos, que se ele não vai atingir um planeta importante no teu mapa, não vai pegar um ângulo específico no seu mapa, você às vezes vai ter uma demanda maior, o teu filho saiu de casa, ou formou na faculdade e agora vai procurar emprego, ou então você precisou mudar o caminho do teu trabalho, mas não foi nada que realmente afetou você, né? A gente, às vezes, olha um eclipse e não percebe realmente que ele afetou alguém. Acontece que, num coletivo, ele sempre afeta. Então, os eclipses são responsáveis, por exemplo, por mudanças de marés, por acidentes naturais. A gente vê muito, inclusive, tsunamis relacionados aos lugares onde os eclipses passam. E então, num coletivo, eles sempre afetam, mas eles afetam principalmente os lugares onde eles são visíveis. Exemplo, os eclipses do ano passado, os dois primeiros desse ano, nenhum deles afetou o Brasil nos eclipses solares. Afetou tão forte como vai afetar esse do dia 14, porque nenhum deles foi visto no Brasil. Os últimos eclipses que nós tivemos nos solares, nenhum foi visto aqui. A gente viu lunar, mas não solar. Fazia um bom tempo que a gente não tinha um eclipse solar visível no Brasil. O lunar, obviamente, ele abraça uma parte maior da Terra, né? O eclipse lunar, ele pega metade do planeta, vamos colocar assim, cada eclipse. Então, a probabilidade da gente perceber é muito maior. Mas o solar, ele tem um efeito muito maior nas faixas onde o eclipse é visto. Então, exemplo, o Nordeste, por exemplo, que vai ser o solar total, eles vão ver isso, provavelmente nós vamos ver acontecimentos específicos naquela região com muito mais incidência do que no sul, ou do que, por exemplo, na Itália, que não vai ser visto, se eu não me engano, na Itália. Mas, enfim, acho que vocês conseguiram entender. A área onde o Sol aparece é muito mais forte. E por que isso? Porque ele está mexendo diretamente com a gente, seja a gravidade, se você quiser considerar, o campo, ou o nosso campo, né? Eles vão afetar muito mais. E aí a gente precisa pensar assim, como nação, como país, como coletivo, às vezes o eclipse acontece, a gente não está sentindo isso no nosso mapa, mas a gente pode ter uma percepção maior,
ser mais sensível, mais intuitiva, mais mediúnica, vamos colocar assim, e aí às vezes você não está captando o eclipse, e sim as emoções das pessoas que estão vivenciando o eclipse, porque de toda maneira a gente sabe, é natural que as pessoas fiquem apreensivas quando a gente tem eclipses. Isso é uma coisa que eu percebo com muita nitidez desde que eu trabalho com astrologia. Existem 2 eventos que fazem as pessoas acharem que é o fim dos tempos. O Mercúrio retrógrado, infelizmente parece piada, mas não é. O Mercúrio retrógrado, que todo mundo entra em pânico, e eclipses, tá? Mas a gente pode pensar, então é muito legal quando vocês sentem qualquer coisa, e é uma pergunta que eu sempre faço quando alguém me manda uma mensagem achando que está tendo uma experiência de eclipses, eu falo, traduz o que você está sentindo, tenta entender de onde vem o que você sente, porque às vezes você só está sintonizando esse coletivo. É mais ou menos como nós conversávamos antes de começar a aula, sobre assistir notícias de catástrofes. A gente assiste a notícia, olha a notícia para poder saber o que está acontecendo no mundo, afinal é importante a gente saber, mas não é legal se prender na notícia. Porque quando a gente se prende naquela notícia e começa a pensar no sofrimento, na dor, nos sentimentos, a gente se sintoniza com essa vibração e aí a gente acaba realmente internalizando aqueles sentimentos. Então a gente tem que prestar atenção no eclipse nesse sentido, tá? É muito importante a gente entender isso. Nós vamos nos adiantar porque isso... vamos lá. Os eclipses solares. O eclipse solar, o ápice do eclipse solar é muito rápido, né? A hora que que se forma o eclipse perfeito, esse movimento é muito rápido. Ele acontece muito rapidamente. Tá tão ruim esse slide, deixa eu ver se eu consigo arrumar isso aqui para vocês. Eu acho que eu não vou saber fazer isso, mas eu vou tentar. Ah, tá. Mas aí eu não entro. Eu não vou conseguir. Eu peço desculpas, mas notebook novo, novas regras, a gente se perde nas ferramentas. O eclipse solar, ele é rápido, o apogeu dele, né? Ele tem todo o processo de formação, mas o apogeu dele é muito rápido. Existem vários tipos de eclipse, eu não vou me adentrar em quando é anelar, quando é solar, e quando é isso ou aquilo, mas é importante vocês lembrarem que ele é sempre visto numa parte pequena da Terra, aquela parte que vê o eclipse é a parte mais atingida, principalmente quando a gente fala de coletivo. Então, se a gente tiver algum efeito da natureza, que é muito comum, eles estão relacionados àquela região, né? Eles vão acontecer naquela região onde o eclipse é visto. E é importante também lembrar sempre que todo o eclipse solar é lua nova, porque a lua e o sol estão alinhados juntos um do outro, e a lua vai cobrir o sol por um momento, e aí a gente vai ter o tal do eclipse solar. Isso é o mais importante, na minha opinião, é lembrar que é sempre na lua nova. Aqui tem um desenho bem interessante para vocês entenderem: o sol, a Terra e a lua no meio, né? A lua, num determinado momento, ela consegue se colocar entre o Sol e a Terra, e aí ela oculta o Sol. E aí a gente já entende mais ou menos como é que funciona o eclipse solar. E aí o que é o Sol, né? A gente tem que lembrar que o Sol tem a ver com essa coisa da consciência, ele fala da nossa capacidade de sobrevivência, ele fala de vitalidade, ele fala de energia, ele fala da união, ele fala dessa sensação de que a gente consegue estar, aquela coisa de eu estou viva, né? O sol tem muito isso, ele traz essa sensação de energia. E aí, quando eu apago isso por um tempo, eu perco por alguns instantes essa sensação de segurança, de energia, de conforto. E aí, a gente começa a perceber que alguns sintomas dos mais comuns que as pessoas já estão relatando é a falta de vitalidade, o tal do cansaço. Tá todo mundo comentando, olha, eu tô cansado, eu tô ficando, não tô dormindo direito. Um dos possíveis efeitos colaterais de um eclipse é justamente quando mexe na nossa vitalidade. Afinal, o sol é essa energia que nos dá a vida, nos dá a força.
Então, uma das coisas mais comuns quando a gente tem um eclipse solar é a tal da perda da vitalidade. Vamos lá. Eu vou deixar a explicação dos eclipses especificamente para o final, porque aí eu vou voltar e vou ajudar vocês a entenderem isso no mapa de vocês, tá? Então, aqui, como eu falei, a gente perde a vitalidade, a gente tem a dificuldade, muitas vezes, de tomar uma decisão racional e consciente, porque a gente fica um pouco perdido. Pensa, né, no exemplo do túnel. Você acabou de sair de um túnel que estava completo escuro, e você se viu numa paisagem que você sequer imaginava que tinha do outro lado. Então, você leva alguns instantes para acostumar a vista, se perceber naquele lugar, entender o que aconteceu, mas afinal eu entrei num túnel que eu estava numa cidade, de repente eu saio do túnel, eu estou numa praia. O que eu estou fazendo aqui? Então você vai viver um momento nesse sentido. Ah, mas isso é muito abstrato. Então eu vou dar um exemplo mais prático. Imagine que você sempre trabalhou de uma determinada maneira no teu trabalho. Você fez esse trabalho há 20 anos. Um dia, sem planejamento nenhum, o seu chefe chega para você 5 minutos antes da reunião e fala assim: hoje nós vamos fazer diferente. Você sempre fez assim, 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 agora você vai fazer assim, assim e assado. Ele te obriga a tomar um caminho que você não está acostumado. É como se você fosse convidada a improvisar, né? Convidada a olhar as coisas de uma outra perspectiva. Ou pode acontecer também, e a gente está falando de luz, a lua nova, ela tem uma ação de como se ela fosse uma fonte de luz que incide numa determinada área do planeta, das nações, de nós, né? Eu gosto de usar o seguinte exemplo. Imagina que, por exemplo, na sua vida, né, no seu mapa, na sua história, quando eu tenho uma lua nova, eu acendo uma lanterna e aponto para aquele lugar. Então, aonde eu estou apontando é um lugar da sua vida que você vai ter que olhar. Então, exemplo, imagina que esse eclipse está acontecendo na sua casa 7. De repente, você se pega, sem prévio aviso, olhando para os seus relacionamentos. Você não estava com problema no relacionamento, mas aconteceu alguma coisa, de repente, que acendeu essa lanterna, e você olha e fala: puxa, mas esse problema aqui eu não sabia que tinha. Normalmente o eclipse funciona assim. A diferença de um eclipse para uma lua nova comum é que a lua nova é a lanterna, o eclipse é um farol de milha. Então é algo que você não vai conseguir ignorar. Às vezes uma lanterna, então, por exemplo, se ele deflagra uma crise no seu casamento, numa lua nova, que ela acontece na casa 7, ela te convida, por exemplo, a pensar se você está satisfeita com o casamento. É um exemplo. Se é um eclipse, ele talvez não te pergunte se você está satisfeita. Ele vai lá e ele traz uma situação que é indiscutível, que você vai ter que tomar uma atitude, vai ter que repensar, vai ter que resolver. E eclipses não são só ruins. Antes que você pense que toda vez que um eclipse acontece e cai no teu mapa vai acontecer uma coisa ruim, não necessariamente. Mas a verdade é que ele gera um desconforto. E esse desconforto vai ser visto de uma forma muito positiva ou muito negativa, dependendo de onde ele cair, de onde ele acontecer, e dependendo de quão preparada você está para lidar com esse desconforto. Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Eu desejei trabalhar com astrologia por mais de 30 anos. E isso era uma coisa intangível para mim dentro de um determinado contexto, até que eu comecei a vivenciar uma série de eclipses de casa 10. E aí a minha insatisfação com a minha profissão foi ficando insustentável, até que um dia, e é interessante porque foi exatamente no dia de um eclipse, eu aceitei e fiz a minha primeira leitura paga. Foi a primeira leitura que eu fiz, ela não tinha sido planejada, eu não tinha me dado conta de que estava acontecendo um eclipse, mas eu já estava sentindo esse bombardeio, essa insatisfação, e eu fui convidada a experimentar uma coisa nova. E a partir daquele momento eu decidi que eu realmente ia fazer isso. Então, o eclipse, ele não necessariamente vai ser um acontecimento ruim na sua vida, mas ele com certeza vai te tirar da zona de conforto, porque lembra, é como se você estivesse saindo de um lugar que você está
com plena consciência, com pleno domínio, com pleno controle, e sendo convidado a experimentar uma coisa que você não tem controle, não tem consciência. Afinal de contas, a sua visão está tampada ali, você está num túnel, você não está vendo o que está acontecendo. E aí, a forma como você lida com o que acontece é o diferencial de se o eclipse vai ser muito ruim ou ótimo. Então, é por isso que eu sempre falo para vocês, entendam aonde ele está acontecendo no mapa de vocês, para vocês entenderem minimamente quais os tipos de acontecimento ele vai te trazer, tá? Então, vamos lá, seguindo, estamos terminando o solar e vamos falar do lunar. Já o eclipse lunar, como eu disse para vocês, embora todas as literaturas digam que o eclipse solar ele é muito mais potente, ele é muito mais forte, ele é muito mais dramático, eu gosto de perceber, eu percebo, né? E gosto de explicar assim. Para o coletivo, o eclipse solar faz mais diferença. Porque ele marca inícios de coisas. Então, a gente acabou de ver o início de uma guerra. Essa guerra está completamente alinhada dentro de um processo de eclipse. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Ele marca o início. A guerra não é o propósito do eclipse. O propósito do eclipse é a abertura do diálogo. Afinal, é um eclipse em Libra, né? Libra é o signo do diálogo. Mas as pessoas nem sempre escutam as recomendações que deveriam escutar. Mas, de toda maneira, no coletivo, o eclipse solar é muito mais forte. Mas no pessoal, eu ainda acho que o eclipse lunar, ele costuma fazer um movimento maior. Até porque o lunar, ele é lua cheia, e a gente já sabe, por experiência de vida, que as luas cheias mexem pra caramba com a gente fica emotivo, fica incomodado. Eu não sei quantos de vocês convivem com animais, mas os animais na lua cheia, eles ficam extremamente inquietos. E a gente também, é que a gente perde essa compreensão dessa percepção mais delicada das nossas emoções. Então, para mim, os eclipses lunares, eles, via de regra, no indivíduo, eles funcionam mais. Qual é a exceção? A exceção é óbvia, né? É quando um solar atinge um grau ou um planeta seu, que é muito mais delicado. Aí você realmente vai sentir com muito mais intensidade aquele eclipse. E aí o lunar? O lunar, ele pode ser parcial, ele pode ser total, ele pode ser penumbral. Eu também não vou entrar nesses detalhes. Isso aqui eu vou dar para vocês o PDF, depois vocês podem entender. Eu quero me adentrar, eu quero me concentrar depois nos eclipses em si, tá? Aqui tem um exemplo para vocês entenderem como é que funcionam os tipos de eclipses. E aí a gente percebe que a Terra fica na frente, né? No solar é a Lua aqui na frente entre o Sol e a Terra, e no lunar é a Terra que fica no meio do Sol. A Terra que fica entre o Sol e a Lua, e aí cobre, né, a nossa visão. Bom, a Lua é o nosso instinto, é o piloto automático, é o inconsciente, é a nossa sensação de segurança, né? A Lua tem a ver com aquela sensação da gente estar se sentindo segura, até porque a Lua rege o lar, rege essa coisa de eu estou aqui protegida. E quando a gente mexe com essa Lua, é claro que a gente mexe com a nossa sensação de proteção. A gente se sente instável ali, tá? Então vamos aqui. Até aí, gente, vocês estão com algum tipo de dúvida? Ou não? Eu não... Ninguém tá falando nada, eu vou seguir achando que tá todo mundo entendendo tudo, tá? Então é aquela coisa, se eu perco a minha segurança e a minha estabilidade por um momento, enquanto no solar eu perco a visão, né, e preciso agir com instinto, aqui eu perco a minha sensação de segurança. Então eu preciso agir de uma forma muito mais com a fé, com aquela sensação de buscar alguma outra coisa. E aí é muito comum que a gente fique muito mais reativo no eclipse lunar, pelos motivos de perder a segurança, perder essa sensação de estabilidade e de proteção natural, tá? E aí, por uns momentos, a gente tem essa sensação. Eu já expliquei para vocês que nos eclipses mundiais eles têm uma
uma coisa muito mais forte, né, do que no solar. Os eclipses, enquanto coletivo, eles têm uma função, mas nós, como seres humanos, também sentimos tanto quanto o mundial. E aí, eu vou cortar esse vídeo por 1 minuto. Eu sei que algumas pessoas ficam acanhadas em perguntar quando estão no vídeo. Eu vou cortar 1 minuto, vou ver se vocês têm perguntas, e aí eu vou passar a analisar especificamente os eclipses isolados. E aí, no final, eu vou trazer umas dicas para vocês, tá?